Olá, meu nome é Lucas Guimarães, sou analista acadêmico do projeto Sala de Ações, que é coordenado pelo professor Sinésio Fernandes Maia, e hoje, no módulo de Educação Financeira, irei apresentar sobre Previdência Social. Modelos e regimes. A Previdência no Brasil hoje é dividida em dois modelos, o de repartição simples e o de capitalização. O de repartição simples tem os regimes o regime geral de Previdência Social e o regime particular de Previdência Social. O regime geral estão presentes os trabalhadores que estão inseridos na iniciativa privada, e no regime particular são os trabalhadores que estão inseridos na iniciativa pública. O modelo de capitalização, em que o modelo de previdência complementar está inserido, no caso as previdências privadas, sendo aberta e fechada, serão discutidas mais na frente. As regras atuais para cada regime. No regime geral de previdência social, o trabalhador pode se aposentar por diferentes formas. Uma delas é por idade mínima, em que se exige uma idade mínima de 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, e uma contribuição mínima de 15 anos. Contudo, existem outras formas, por tempo de contribuição. Por tempo de contribuição, a idade mínima não há, então não existe idade mínima para esse tipo de aposentadoria. Contudo, é necessário 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens. Também pode ser por somatório de pontos, que soma a idade mais o tempo de contribuição. Para os homens, de 96 pontos, e para as mulheres, de 86 pontos. Mas, Lucas, para quem começou a trabalhar com 20 anos, quando tiver 35 anos de contribuição, poderá se aposentar? Então, para quem tem 35 anos de contribuição e 20 anos, o somatório da idade com o tempo de contribuição será de 90 pontos. Então, pela regra do somatório de pontos, ele não poderá se aposentar. Contudo, por tempo de contribuição, ele pode. Porém, será necessária a aplicação do fator previdenciário, que irá diminuir um pouco esse benefício que ele irá receber. Então, tem que ver se vale a pena se aposentar ou esperar mais um pouco para receber o benefício integral. Certo. Pelo regime particular de Previdência Social, o RPPS. A aposentadoria por idade e por tempo de contribuição basicamente que a idade mínima por idade é de 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Por tempo de contribuição, essa idade mínima é menor, sendo de 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Por tempo mínimo de atividade não há, se você se aposentar por idade, porém, em ambos é necessário um tempo de serviço público de 10 anos e um tempo de cargo de 5 anos. E qual a diferença no regime particular em me aposentar por idade e por tempo de contribuição? Basicamente, exatamente a idade, que por idade é uma idade mínima maior, e o tempo de contribuição, se você fosse aposentar por tempo de contribuição, é necessário um tempo de contribuição de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens, enquanto por idade não há um tempo mínimo. Para professores. Os professores que estão inseridos no regime geral, existe apenas uma única forma de se aposentar. Qual é? Não há idade mínima, porém é necessário um tempo de contribuição de 25 anos para as mulheres e de 30 anos para os homens. Contudo, esse professor tem que comprovar tempo efetivo das funções de magistério, tanto na educação básica quanto no ensino fundamental e médio. Para o regime particular de Previdência Social, o professor que está inserido nesse regime, o que é necessário? É uma idade mínima de 50 anos para as mulheres e 55 anos para os homens, um tempo de atividade mínimo de 25 anos para as mulheres e 30 anos para os homens, e o tempo de serviço público tem que ser de 10 anos, tudo com cargo de 5 anos. Regra atual para a aposentadoria rural. Como é que funciona? Existe um tempo mínimo de contribuição de 15 anos, no caso 180 meses, e uma idade mínima de 55 anos para as mulheres e de 60 anos para os homens. Lucas, como é que funciona para aqueles empregados, contribuintes individuais e trabalhadores rurais? Então, para esses, é necessário que eles comprovem contribuição, no caso, um tempo mínimo de atividade no setor rural.
conseguir essa condição de aposentadoria especial. E nessa condição de aposentadoria rural, a idade mínima é menor. E o tempo de contribuição é o mesmo do regime geral. Então ele tem que comprovar exclusividade nessa atividade, para estar enquadrado nesse regime, certo? Lucas, e o que acontece se o trabalhador não comprovar? Se ele não comprovar, ele automaticamente vai estar inserido no regime geral. Então vai contar a contribuição dele do setor rural, que ele tinha atividade, mais a do setor urbano, no caso, porque ele estava trabalhando pelo regime geral. Certo? Certo. Regra atual para policial civil e federal. Como é que funciona? Hoje, para o policial civil federal se aposentar, não é necessário uma idade mínima. Contudo, é necessário uma contribuição mínima. Um tempo de contribuição. Para os homens é de 30 anos e para as mulheres é de 25 anos. Porém, é necessário um tempo de exercício de 20 anos para os homens e de 15 anos para as mulheres. A remuneração do cargo ele vai ser com base no ingresso antes da implantação da Previdência Complementar e após a implantação da Previdência Complementar. Os agentes penitenciários e socioeducativos estão nessa regra aí? Não, nessa regra eles não estão inseridos. Eles não estão inseridos em uma Previdência especial. Só o policial civil federal. Voltando para a regra do cálculo. A remuneração do último cargo será somente para aqueles que ingressaram antes da implantação da Previdência Complementar. Aqueles que ingressaram após, eles estão automaticamente no mesmo critério do regime geral. Cálculo do benefício, como é que funciona? Hoje, a regra do cálculo do benefício para quem se aposenta por idade mínima é 70% mais 1% por ano de contribuição, visto vezes a média de salários de contribuição, no caso dos 80 maiores salários de contribuição. Esse valor de benefício não pode ser inferior a um salário mínimo nem superar o teto do INSS. E a regra do benefício é limitada a 100%, tanto para o regime geral quanto para o regime particular. Então, peraí. E se por acaso eu for me aposentar, o tempo de contribuição, como é que fica? Por tempo de contribuição, como eu falei anteriormente, se você se enquadra na somatória de pontos, você vai receber o valor integral. Contudo, se você tem menos de 65 anos e quer se aposentar por tempo de contribuição, no caso se for homem, você vai ter o fator previdenciário atuando no cálculo do benefício. E aí pode reduzir um pouco esse benefício. No caso das mulheres é de 60 anos. Certo? A tabela de contribuição mensal, como é que funciona? Hoje é uma alíquota efetiva por faixa salarial. Então, quem recebe até R$ 1.751,81 centavos vai pagar uma alíquota efetiva de 8%. Quem ficar entre esse e 2.919,72 vai receber 9%. E 2.919,73 até 5.839,45, que é o teto do INSS, ele vai ter que pagar uma alíquota efetiva de 11%. Já pelo regime particular, todos eles são 11%. O que vai mudar é sobre o que ele ensina. Então, se o ingresso foi até 2013, sem adesão ao FUNPRESP, ele vai ter que ser 11% sobre o vencimento, certo? O ingresso foi até 2013 com a adesão, então se ele fez a adesão, ele vai entrar no mesmo critério do regime geral, que é 11% sobre o teto. E do mesmo jeito, se o ingresso foi a partir de 2013, vai ser o mesmo critério do regime geral, 11% sobre o teto do regime geral. Quais são, agora falando sobre os problemas, quais são os problemas enfrentados pela Previdência Social no Brasil atualmente? Então, hoje, a Previdência enfrenta problemas devido ao crescimento da expectativa de sobrevida e a diminuição da taxa de natalidade. Então, se tem um crescimento da expectativa de sobrevida... Você pode explicar melhor o que é essa expectativa da sobrevida? Expectativa de sobrevida é o quanto uma pessoa ainda vai viver a mais quando chegou aos 60 anos. Então, uma pessoa idosa chegou aos 60 anos, a expectativa de sobrevida é o quanto ela vai viver depois disso. Então, tem um crescimento dessa expectativa de sobrevida.
e uma diminuição da taxa de natalidade. Dessa forma, qual é a consequência? É o crescimento da população idosa. Então, a proporção de idosos na população ela está aumentando. Como vocês podem ver, a evolução da taxa de fecundidade no Brasil está caindo. E o que isso impacta, essa diminuição da taxa de fecundidade? Diretamente na receita. Então, a diminuição de ativos faz com que de pessoas ativas, de trabalhadores ativos, faz com que o governo arrecade menos, certo? Já com a expectativa de sobrevida, então são mais pessoas vivendo após os 60 anos. Como vocês podem ver, essa taxa de sobrevida, a expectativa de sobrevida, ela está crescendo muito. Então, isso impacta nas despesas, porque são mais pessoas precisando do benefício após atingir a aposentadoria. São estimativas do IBGE que diz que em 2019 10% da população é formada por pessoas com uma idade acima de 65 anos. Contudo, em 2060, essa proporção chegará a 25,5%. Então, se antes era um idoso a cada 10 pessoas, agora tem um idoso a cada 4 pessoas. O déficit da Previdência é a receita do governo. Hoje, a Previdência e a assistência já consomem 64% da receita do governo. Como vocês podem ver, o regime geral ele já consome 49%. Então, o total de despesas é de 727 bilhões, enquanto a receita do governo é de 1 trilhão 144 bilhões. E quais são as consequências desse déficit, no caso desse alto gasto do governo com previdência? O que acontece? O governo, para conseguir pagar a previdência, o que ele tem que fazer? Em 2017, ele tem que fazer cortes. E quando foram esses cortes? Foram de 11 bilhões em investimento em infraestrutura, foram de 6 bilhões em saúde, foram de 5 bilhões em educação e de 6 bilhões em transporte e aviação civil. Então, como vocês podem ver, para conseguir dar conta da previdência, ele teve que fazer corte em outros setores tão importantes quanto. E aqui, explicar melhor um pouco sobre a taxa de reposição. Que a taxa de reposição, basicamente, é o que ele recebe hoje da aposentadoria, é a proporção que ele recebe hoje aqui, em comparação com o que ele recebeu na atividade. Então, no Brasil, existe uma das mais altas taxas de reposição, como vocês podem ver, chegando a quase 100, enquanto nos outros países, vocês podem ver, estão anterior ao Brasil, e a média da OCDE está aí na faixa de 70. Como vocês podem ver, no Brasil, as pessoas se aposentam recebendo quase a mesma coisa que elas trabalhavam na ativa. E a idade da aposentadoria no Brasil é uma das mais baixas. Então, um homem com 20 anos, que começa a trabalhar com 20 anos, ele se aposenta, em média, no Brasil, com 55 anos. Enquanto a média da OCDE é de quase 65 anos. Então, o Brasil está bem abaixo dessa média de idade de aposentadoria. Então, devido a esses fatores mencionados anteriormente sobre os problemas da Previdência atualmente, o governo tem uma nova proposta, que é a da reforma da Previdência. Ele busca solucionar esses problemas que o Brasil vem enfrentando. Então, na verdade, não só o Brasil, mas o mundo todo. Essa expectativa de sobrevida, taxa de natalidade, isso tudo está afetando o mundo. Então, o governo vem para mudar um pouco o que está acontecendo no Brasil para se igualar aos outros países e à tendência mundial. Então, com a nova regra, a idade mínima para a mulher se aposentar vai aumentar de 60 anos para 62 e o homem vai permanecer nos 65 anos, enquanto a contribuição mínima passa para 20 anos, enquanto antes era de 15. Por tempo de contribuição não vai mais existir a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, tem que ser por idade mínima. Lucas, e pela regra por pontos, como eu posso me aposentar? Pela regra por pontos, como é que você vai se aposentar? Ele vai ter uma transição. Então, não vai existir mais a por pontos, certo? E vai ter uma regra de transição para as pessoas que estão próximas de se aposentar pela regra por pontos, certo? Esses pontos, como é que vai funcionar? Os pontos hoje é de 96 para os homens e 86 para as mulheres, certo? Esses pontos vão crescendo ao longo do tempo até chegar em 2033, em que será 105 anos para os homens
e de 100 anos para as mulheres. Contudo, se você se aposentar somente pelo tempo de contribuição, você vai ter que pagar uma espécie de pedágio. Então, se falta 2 anos para você se aposentar por tempo de contribuição, você vai ter que pagar mais 1 ano. Você vai faltar 3 anos para se aposentar. Pela regra por pontos, você não precisa pagar a mais. É a somatória dos pontos. Se for só por tempo de contribuição, você vai ter que pagar uma espécie de pedágio para conseguir se aposentar. Esse pedágio é de 50%. Ok? Para a aposentadoria rural, como é que funciona a nova regra? Os trabalhadores que estão inseridos nessa categoria, eles vão ter agora que ter uma idade mínima de 60 anos para ambos os sexos e uma contribuição mínima de 20 anos, certo? Para os segurados rurais, empregados, contribuintes individuais e avulsos, a contribuição é pela mesma regra do regime geral. Contudo, para aqueles segurados especiais, que são famílias que trabalham com produção rural familiar, no caso, agricultura familiar, pecuária, eles têm a idade mínima de 60 anos para ambos os sexos, contudo, a contribuição é feita sobre a produção rural. Lucas, o que vai acontecer caso não ocorra a comercialização da produção rural durante o ano civil? Caso não ocorra a contribuição, essa contribuição deverá ser feita no próximo ano do exercício, em 30 de julho. Contudo, essa contribuição hoje, ela tem que ser hoje não. Na nova Previdência, ela terá que ser no mínimo R$600. Então, se por acaso não teve comercialização da produção, ele vai ter que fazer o recolhimento dessa contribuição e será pago no 30 de julho do próximo ano. No caso, ou o valor completo ou o que falta para complementar o mínimo. Para o professor que está inserido no regime geral de previdência social. Antes, não havia idade mínima para se aposentar. Agora é 60 anos para ambos os sexos. E o tempo de contribuição, ele também fica igual para o homem e para a mulher, e é de 30 anos. E o professor ainda vai ter que comprovar a exclusividade, tempo efetivo, nas funções de magistério, na educação básica, no ensino médio e fundamental. Ele vai ter ainda comprovar a exclusividade nessas atividades. E como fica para as pessoas que estão próximas de se aposentar por esse regime? Por esse regime, eles não têm regra de transição para professores. Ele vai seguir a mesma regra do regime geral, certo? Para o regime particular, o que muda com a nova Previdência, com a reforma da Previdência? Vai unificar as formas de se aposentar. Então, será feita uma única forma com a nova reforma. Então, as mulheres terão que ter idade mínima de 62 anos e os homens de 65. Terá que ter feito um tempo de contribuição de 25 anos e um tempo de serviço público de 10, com o único cargo de 5 anos. Para o professor, da mesma forma, tem que ter um tempo de cargo de 5, um tempo de serviço público de 10, contudo, que vai mudar da regra antiga para a regra atual é basicamente a idade mínima, que será de 60 anos para ambos os sexos. Lucas, sim. E como fica para as pessoas que estão próximas de se aposentar nesse regime? Então, as pessoas que estão próximas de se aposentar pelo regime particular só vai ter uma regra de transição. Como será? As mulheres, a idade mínima vai progredir de, no caso, 55, que é a regra atual, para 57 anos, e a dos homens vai progredir de 60 anos para 62 anos, isso em 2020. O tempo de serviço público para a regra de transição terá que ser de 20 anos, enquanto na regra mesmo efetiva com a reforma será de 10 anos. Além disso, dessas condições, terá que ter uma somatória de pontos, que atualmente será de 96 anos para os homens e 86 anos para as mulheres. Contudo, ela vai seguir a mesma lógica do regime geral. Essa somatória de pontos vai crescer e em 2033 será de 105 anos para os homens e de 100 anos para as mulheres. A nova regra para policial civil e federal. Nessa regra, os agentes penitenciários e socioeducativos também vão entrar. Então, atualmente, eles não estão inseridos. Na nova reforma, eles vão estar inseridos. Os policiais, eles terão que ter uma idade mínima, que agora vai ser de 55 anos.
Um tempo de contribuição não vai mudar, porém ele vai ter que ter um tempo de exercício de 20 anos para os homens e de 15 anos para as mulheres. Os agentes penitenciários socioeducativos terão idade mínima também de 55 anos e o tempo de contribuição será o mesmo dos policiais. E o tempo de exercício será unificado para os dois sexos, de 20 anos de tempo de exercício. A remuneração do cargo vai seguir a mesma lógica da regra atual, em que será a remuneração do último cargo antes da implantação do regime complementar e o mesmo critério do regime geral caso o ingresso desse policial seja depois da implantação do regime complementar. Como funciona o novo cálculo do benefício com a nova reforma? Atualmente é de 70% mais 1% por ano de contribuição, isso vezes a média salarial dos 80% maiores salários. Para a nova regra, vai ser 60% mais 2% por ano de contribuição que exceder os 20 anos, vezes a média de salários de contribuição dos 100. Então serão os 100% dos salários que serão levados em conta no cálculo da nova regra. O valor do benefício respeitará um limite e pode passar dos 100% da minha média salarial? Então, para a regra de transição, será limitado a 100%. Contudo, na regra efetiva, poderá superar os 100%. Um exemplo seria que 60%, mas a pessoa contribuiu por 40 anos. Então, 20 anos se passaram depois do mínimo de 20 anos que é necessário na nova regra. Então, serão 2% durante 20 anos, que serão 40%, mais 60%, 100%. Então, ele receberá o valor integral caso tenha contribuído por 40 anos. E será levado em conta todos os salários de contribuições. Foi citada aí a relação da média salarial. O que vem a ser essa média salarial? Então, a média salarial o cálculo da média salarial, então vai levar em conta os salários de benefício, os salários de contribuição. Então, anteriormente se levava em conta 80% dos maiores salários. Então, você poderia, por exemplo, no começo da sua vida trabalhando, então você poderia, um exemplo, contribuir com um valor menor e depois dos 80% do cálculo, você contribuir com um valor maior, por exemplo, com o teto. Então você vai receber por esses 80% maiores. Na nova regra, vai ter que ser levado em conta todo o período, então todos os salários de contribuição, certo? Porém, antes da implementação do Plano Real, esse período vai se permanecer como está. Ele só levará em conta depois da implantação do regime do Plano Real, que foi em julho de 1994. Como funciona a nova alíquota de contribuição? Ela será por faixa salarial, contudo a alíquota efetiva ela vai ser a alíquota sobre a faixa salarial e o que acrescer sobre cada faixa. Como é que funciona isso? Parece um pouco complicado, mas não é. Vou mostrar um exemplo. Então, pelo regime geral, por exemplo, você recebe um salário mínimo de R$ 998. Como é que funciona? Você vai pagar 7,5% de alíquota por essa faixa salarial. Contudo, se você receber a mais que isso, você vai pagar 9% sobre o que acrescer desses 998. E assim vai. Um exemplo seria uma pessoa que recebe R$ 5.839,45 vai pagar imposto progressivo por cada faixa salarial que acrescer no salário. Então, ela vai ter uma alíquota efetiva de 11,69%. Para o regime particular, essa alíquota ela vai ser maior do que o regime geral. O regime geral ele vai se limitar a 11,69%, enquanto a do regime particular ele poderá chegar, por exemplo, a 16,12%. Então, essa nova proposta vem para deixar o sistema mais igualitário e justo. Então, quem recebe mais vai ter que pagar mais
e quem recebe menos vai pagar menos. E qual é a nova ideia da reforma da Previdência também? É incorporar o sistema de capitalização, implementar o sistema de capitalização. E o que é o sistema de capitalização? Hoje temos o sistema de repartição simples, em que os trabalhadores da ativa é que pagam os trabalhadores inativos, então os aposentados. No regime de capitalização, o próprio trabalhador que paga a sua previdência, ele que vai contribuir para a sua própria previdência. Então, é um sistema muito mais sustentável do que o sistema de repartição simples, visto que todos aqueles fatores que foram mencionados no meio da apresentação sobre o crescimento da expectativa de sobrevida estão impactando nesse sistema de repartição simples. E quais são as vantagens e desvantagens desse sistema de capitalização? As vantagens do sistema é que vai reduzir o déficit público no longo prazo. Terão as regras de transição, mas no longo prazo vai reduzir esse déficit público. E qual é a outra vantagem? É que incentiva o mercado de crédito, visto que esses recursos que vão ser captados para a aposentadoria, eles vão ser aplicados por gestores de iniciativa privada. Tá, e quais são as desvantagens desse sistema? Como foi visto anteriormente, no Brasil temos uma taxa de reposição mais alta do que os outros países. Então, com esse sistema de capitalização, ele vai deixar essa taxa de reposição mais baixa, certo? Um exemplo de sistema de capitalização é no Chile. Lá, na reforma previdenciária de 1981, foi implementado esse sistema em que uma conta individual obrigatória, cada pessoa tem essa conta individual obrigatória e teria que contribuir com 10% dos rendimentos anuais. A empresa e o governo, elas não contribuem. E quem administra esses recursos é administradoras privadas de fundos de pensão. Contudo, devido a empresa e ao governo não contribuírem junto com o trabalhador e essa alíquota de 10% sobre os rendimentos anuais ser baixa, então o benefício, o salário da aposentadoria desses trabalhadores ao se aposentar era muito baixo. Então foi criado em 2008 o Pilar Solidário, em que serve para auxiliar aquelas pessoas que recebem um benefício inferior a um salário mínimo. Então, essas pessoas que recebem esse benefício inferior, elas vão receber uma ajuda para conseguir ter um salário maior. Concluindo, vimos então nessa aula as regras atuais da Previdência, os problemas que a Previdência tem enfrentado, como também as novas regras que o governo federal está querendo implementar com a nova reforma. Serão disponibilizados materiais de apoio para vocês aprofundarem mais o conhecimento, o conteúdo e questões para serem realizadas no final do estudo.